Olá, pessoas abençoadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos em paz. Eu falo sobre cura, superação da depressão e hoje é 26 de agosto de 2024. Agora é por volta de 22 horas, acabei de chegar do trabalho, cheguei agora há pouco e eu quero compartilhar com vocês algo um pouco inusitado. Esses dias, mais precisamente, tem um caderninho aqui, gente, eu falo para vocês esse caderninho. Mas este caderninho é diferente. No dia 10 de agosto, eu estava conversando com a minha mãe de manhã. Eu estava tomando café e conversando com a minha mãe à mesa. De repente eu fiquei olhando para minha mãe e me deu uma vontade de escrever. Eu senti um desejo de escrever. E aí eu falei, mãe, dá licença um pouquinho. E aí eu vim aqui para o meu quarto, peguei uma caneta, olha, né? Tem uns rabiscados aqui, mas a maioria não, tá? Peguei a caneta, sentei aqui na minha escrivaninha e me veio esse título, O Cão de Guarda. E de repente, assim, eu continuei. E eu vou ler o texto para vocês. Eu escrevi isso, não sei, parece uma história infantil e me veio à cabeça, não sei porquê, mas deve ter algum propósito. E foi assim, em 5 minutos eu escrevi isso sem, assim, pensar. Foi saindo, né? E eu deixei fluir. Então, vamos lá. O Cão de Guarda. Era uma vez um pequenino cão. Seu dono o adquiriu para torná-lo futuramente um cão de guarda. Ele foi crescendo, encorpando, era alimentado, porém sempre mantido longe dos olhares humanos, totalmente isolado. Então, levaram-no para uma linda casa. Pouquíssimas pessoas sabiam da sua existência. Sua função naquele ambiente era proteger a família, guardar a casa. O tempo foi passando. Ele cumpria seu dever com ferocidade, um exímio protetor daquela família. Muitas vezes enfrentou situações perigosas, atento aos barulhos noturnos, a cada estalar de folhas secas no chão. Corria lá para conferir, muitas vezes contornar as situações que, se concretizassem, poderiam custar a vida, a harmonia que reinava dentro daquele lar. Sempre ele, ferozmente e dedicado, estava sempre zelando pela proteção daquela família, que nem sequer sabia da sua dedicação e afeto. O tempo passou. Seguiram-se dias de silêncio, pouquíssimos latidos. De repente, algo acontece. Observa a chegada de um novo companheiro. Seu coração se alegrou. Finalmente terá um amigo ao seu lado. Doce engano. Algo terrível estava para acontecer. Uma coleira foi colocada em seu pescoço, puxando-o para dentro da carroceria de um carro. Então, ele se alegra
Uau! Ganhei um amigo e agora farei um passeio. Andar em meio à natureza, sentir o vento alisando os meus pelos. Por quanto tempo esperei por isto? De repente, num lugar muito distante, sem casas, muito estranho, o carro para. 2 homens caminham em sua direção. Puxa-o pela coleira, desce-o do veículo, retira a coleira. Todos contemplam o horizonte. Segue-se um silêncio profundo. Trocam-se olhares. O cão ali, sem entender. Depois de muitos anos de dedicação, aquela família que tanto amava, lembra-se de tantas vezes que afugentou invasores com intenções nada agradáveis. Um barulho suave da partida de um motor. O carro cada vez mais se distancia dele. Então, freneticamente sai correndo, mas por conta da sua idade, da fraqueza de suas patas, já não consegue nem avistar mais o carro, que desaparece na poeira. E lá ficou ele, o cão de guarda, contemplando o horizonte. O sol se pondo, apenas a solidão e o abandono existia naquele lugar. Moral da história: o valor de uma vida. Moral da história: o valor de uma vida. O que você achou dessa história? É uma história simples, mas assim, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu não tenho o hábito de escrever textos assim. Normalmente os meus textos são mais relacionados ao que eu sinto, bem pessoal mesmo, sabe? E de repente veio essa história aqui. E eu escrevi isso daqui em 5 minutos. É um texto simples, né? Chega até a ser uma fábula, né? Uma fábula, por que não? E com moral, né? Mas se você prestar bem atenção, eu não tinha essa intenção. O texto veio, eu estava conversando com a minha mãe, acho que em menos de 5 minutos, porque eu sentei aqui, escrevi e fim, acabou. E veio isso, né? E se você pensar bem, será que isso tem alguma será que isso tem alguma coisa? Será que essa história tem alguma relação com as pessoas, com certas atitudes que nós às vezes tomamos? Será que ela poderia ser real? Ela tem algum cunho com a realidade? Vai ficar uma reflexão aí para você, tá? A você que chegou aqui neste canal. Na verdade, esse canal ele foi criado com a intenção de falar sobre a cura da depressão, superação da depressão. E eu posto algumas coisas sobre os meus pets, plantas, a minha vida, o dia a dia meu, como eu sou no dia a dia, uma pessoa bastante simples e que hoje eu estou aqui me expondo para vocês. E eu superei uma depressão de mais de 20 anos
A princípio eu não admitia essa depressão, que eu tinha vergonha, eu me sentia, sabe, menos que os outros, e aí com mais essa questão de fazer tratamento psiquiátrico, para mim, eu não via com bons olhos, e depois teve a aceitação, o que tornou pior ainda a doença. Passei por psiquiatras, por psicólogos, várias medicações, neurologista, clínico geral, era muito problema de saúde, sacolas e sacolas de remédios que eu tomava e definitivamente não adiantava muito, porque ou eu dormia demais, eu engordava bastante, ou eu emagrecia muito, né? E assim foi acontecendo essas idas e vindas da depressão, cada vez mais acentuada, mais forte, até que um dia, né, por várias vezes eu também tentei o suicídio, sempre com minha mãe por perto, ela tentava ficar junto de mim para evitar que eu fizesse alguma maluquice, né? E hoje eu estou aqui falando com vocês que eu superei a depressão. Não tomo nenhum tipo de medicação, nenhum tipo de medicamento. Eu trabalho, eu sou funcionária pública, já enfrento vários desafios na vida. Hoje eu sei que são aprendizados. Às vezes a gente perde a paciência de algumas coisas que acontecem, mas aí você volta, dá o foco para aquilo que realmente vale a pena na vida. E é gratidão sempre e um diálogo constante com Deus. Sabe que isso é muito importante, esse diálogo com Deus, é confiar em Deus. Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha segurança, é o meu tudo. E aqui tem um pouquinho da minha história para vocês. E é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar se você assim desejar, deixar o seu like. Gratidão, Deus os abençoe poderosamente. Muito obrigada pelo seu apoio. Gratidão.